Depois que uma pequena cidade de mineradores é ameaçada por bandidos perigosos, os moradores rezam por um milagre e um estranho homem conhecido como Pregador Pistoleiro aparece. E agora ele é a última esperança de salvar a humilde cidade. Olá, pessoal! Hoje vamos recapitular o filme O Cavaleiro Solitário de 1985. E só de trazer esse clássico, fala a verdade, já merece seu like. E estamos chegando aos 30 mil inscritos, mas é claro, né? Se vocês me ajudarem. E vamos para mais um resumo top! O filme se inicia na ensolarada e escaldante Califórnia. Cavaleiros montados descem pela montanha e chegam a um tranquilo acampamento de mineração, onde os habitantes estão ocupados procurando ouro e realizando suas atividades cotidianas. De repente, o silêncio é interrompido por cães latindo, enquanto um grupo de cavaleiros atacam o acampamento, disparando suas armas e semeando o caos. Eles devastam as casas e ferem os mineradores, que reagem com pouca resistência. No meio do tumulto, uma jovem chamada Megan observa horrorizada enquanto seu cachorro, Lindis, é baleado pelos invasores. Após a partida dos saqueadores, os sobreviventes contemplam os grandes danos causados. Megan, devastada pela perda do simpático Caramelo, é consolada por sua mãe. O acampamento está tomado por uma mistura de raiva e tristeza, enquanto os moradores começam a se reerguer. Sobrecarregada pelo luto, Megan enterra seu pet e recita o Salmo 23, transmitindo suas emoções profundas por meio de uma oração. Suas palavras revelam tristeza, medo e um clamor por ajuda, expressando a sensação de que Deus não está presente em seus problemas. Enquanto ela ora, uma música suave toca ao fundo, acompanhada por imagens serenas da natureza. No final da oração, um cavaleiro misterioso surge à distância, sugerindo que ainda há mais problemas por vir. Enquanto isso, Hu decide ir para a cidade, desconsiderando os avisos sobre o perigo, o que demonstra sua determinação ou imprudência. Hu chega à loja e se dirige à loja de suprimentos de mineração para obter o que precisa. Apesar do recente ataque ao seu acampamento, o Sr. Jed repreende Hu por aparecer tão rapidamente após o incidente e insiste que ele deve pagar pelos suprimentos futuros com ouro, relembrando sua dívida pendente de 8 meses atrás. Hu argumenta que, devido aos danos do acampamento, a única opção é continuar a buscar por ouro. Ele consegue convencer o Sr. Jed a fornecer suprimentos fiado, não por lealdade, mas porque Hu é um dos poucos que não foi influenciado por LaRoad. Hu sai prometendo saldar sua dívida com juros após a próxima descoberta de ouro. Enquanto Hu sai da loja, os encrenqueiros locais o confrontam, reclamando que ele não foi educado e ignorou seus avisos. Eles o insultam e ameaçam, mencionando ataques pesados e começam a roubar seus suprimentos. À beira de um ataque físico, um homem misterioso montado em um cavalo branco aparece. Ele apaga um fósforo aceso que estava prestes a queimar os pertences de Hu. Hu, aliviado, agradece, mas o estranho se retira sem dizer uma palavra. O homem ferido observa enquanto Hu e o homem misterioso se dirigem para Carbon Canyon, enquanto os funcionários da loja observam com medo. Hu agradece ao estranho pela ajuda e o convida a ficar em seu acampamento, garantindo-lhe que seria bem-vindo. No caminho, eles encontram Uric, outro minerador que, exausto e desiludido com os problemas constantes, decide abandonar o acampamento. Uric avisa Hu para fazer o mesmo se quiser se manter seguro. Ignorando o aviso pessimista de Uric, Hu e o estranho continuam em direção ao acampamento. Ao chegar na cabana, enquanto a mãe de Megan prepara o jantar, Megan está lendo o livro do Apocalipse. Ela lê sobre figuras sinistras, como um cavaleiro e um cavalo preto que traz fome, e outro em um cavalo pálido chamado Morte, pronunciando o fim do mundo. Enquanto Megan lê, ela e sua mãe olham para fora e veem Hu e o estranho se aproximando. A cena muda para o estranho limpando-se, revelando cicatrizes que sugerem um passado violento. Hu avisa que o jantar estará pronto em breve, oferecendo um breve alívio para o clima sombrio iniciado pela leitura de Megan. Ele conta a Sarah, a mãe de Megan, sobre o encontro do estranho com a gangue de McGill e sua gangue. Sarah expressa a preocupação com os métodos violentos do estranho, o comparando aos cruéis homens de LaRoad. Hu defende o estranho, argumentando que sua bravura é exatamente o que eles precisam para enfrentar a opressão de LaRoad. Ele acrescenta que Linquish abandonou o acampamento devido às dificuldades, ressaltando a gravidade da situação. Sarah, visivelmente chateada, expressa que sua comunidade já está derrotada. Ela repreende Hu por encorajar o espírito rebelde de Megan e insiste que ele mande o estranho embora para evitar mais violência, ameaçando partir com Megan se isso não acontecer. Durante a discussão,
discussão, o estranho entra e revela uma batina de pregador, o que muda imediatamente o clima da conversa. Como se fosse um milagre, Sarah, que antes queria expulsar o estranho, agora agradece pela ajuda que o estranho deu a Ru e expressa sua gratidão. Megan observa a cena maravilhada, como se suas preces fossem ouvidas, e oferece um sorriso curioso diante da revelação do estranho ser um pregador. Em outro local, em um grande lugar de mineração, os trabalhadores utilizam mangueiras de alta pressão para lavar as encostas e procurar por ouro. Os homens espancados chegam atrasados e explica ao chefe Josie que precisaram de tratamento médico após a briga. Eles revelam que o responsável pelos ferimentos não foi Ru, mas sim um estranho. Surpreso com a notícia, Josie os manda retornar ao trabalho e convoca Club, um homem enorme de mais de 2 metros de altura, para discutir táticas mais agressivas. Ru conversa com o pregador sobre os problemas com LaRoad, explicando como LaRoad tem usado a mineração hidráulica desde meados da década de 1850 para dominar as minas locais e agora está de olho em Carbon Canyon também. Embora LaRoad tenha legalmente as suas reivindicações, o poder que ele exerce torna qualquer solução legal e inviável. Megan, apesar da dor causada pelo homem de LaRoad, decide permanecer firme, não se deixando influenciar pelos outros. Ru admite que a lei é eficaz contra LaRoad, pois ele controla as autoridades locais e não há provas suficientes para incriminá-lo. Enquanto cuida de Sarah e Megan após suas perdas e alimenta sentimentos por Sarah, Ru discretamente pergunta ao pregador se ele poderia oficializar seu casamento no futuro. O pregador, compreendendo as complexidades e os sentimentos de Ru, concorda em ajudar a comunidade não apenas com orientações espiritual, mas também de maneira prática. Ru tem tentado dividir uma rocha no riacho, acreditando que pode haver ouro escondido, mas evita usar explosivos para não prejudicar o riacho. O pregador se junta a ele, usando o martelo de pedreiro para trabalhar na rocha, atraindo o interesse de Sarah e dos outros membros da comunidade. Enquanto Ru e o pregador estão empenhados na tarefa, Josie e Club do acampamento de LaRoad chegam ao local, observando o trabalho em andamento com interesse. Ru apresenta o pregador a Josie e Club. Josie questiona o pregador sobre sua briga com o homem de LaRoad, e o pregador responde que está ali para ajudar os pecadores. Demonstrando sua força, Club quebra a rocha com um único golpe, mas quando tenta atacar o pregador o impede rapidamente e o ajuda a voltar para seu cavalo. Após a partida de Josie e Club, o pregador e os residentes do acampamento retornam ao trabalho na rocha. Coy LaRoad chega de trem de Sacramento e se encontra com seu filho, Josie e McGill. Eles atualizam Coy sobre suas atividades recentes e Coy pergunta sobre Carbon Canyon, mencionando que ouviu falar que um pregador está ajudando os mineiros. Preocupado que o pregador possa unir os mineradores contra ele, Coy considera a ideia de capturá-lo, mas decide não seguir adiante para evitar transformá-lo em um martim. Coy também discute a crescente oposição à mineração hidráulica em Sacramento, sublinhando a necessidade de controlar Carbon Canyon e lidar com o pregador de forma decisiva. Megan reflete sobre as reações de seus avós ao casamento de sua mãe e percebe que a frustração deles não era com a idade de sua mãe, mas com a escolha de seu parceiro. Ela se pergunta se sua mãe realmente será feliz com Ru. Sarah, embora um pouco evasiva, reconhece a bondade de Ru. Megan pergunta se os pregadores podem se casar e Sarah confirma, elogiando também a aparência de Megan. Enquanto trabalha no riacho, Ru descobre uma grande pepita de ouro sobre a rocha, trazendo alegria a todos, exceto a Spider, que reage de maneira negativa. A descoberta provoca uma celebração entre os residentes, e apesar da irritação de Sarah, eles decidem ir para a cidade para ajudar Ru a quitar suas dívidas. Na cidade, enquanto Ru conversa com o comerciante, Josh vai até a carroça e diz que seu pai deseja ver o pregador. Apesar da preocupação de Sarah, o pregador concorda em ir com Josh. Quando Coy LaRoad encontra o pregador, fica impressionado com sua aparência robusta. Coy tenta persuadir o pregador a deixar Carbon Canyon, oferecendo-lhe uma nova igreja e oportunidades de pregação. O pregador recusa, afirmando que não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Coy então ameaça usar um processo legal para reivindicar os direitos de mineração de Carbon Canyon, dando ao pregador um prazo de 24 horas para convencer os mineiros a saírem, insinuando a possibilidade de violência, com a participação do Marshal caso eles resistam. O pregador negocia com LaRoad, que inicialmente oferece 100 por reivindicação, mas o pregador de forma astuta consegue aumentar a oferta para 1000 por reivindicação, para evitar
evitar um conflito direto. No entanto, LaRhode insiste que eles devem deixar o local dentro de 24 horas. Após quitar suas dívidas, Hu retorna à carroça, exatamente quando o pregador sai da casa de LaRhode, mencionando casualmente uma conversa sobre drinks naquela noite ao redor de uma fogueira. Em Carbon Canyon, os mineiros discutem a oferta de 1000 por reivindicação de LaRhode. Spider expressa suspeitas, acreditando que a terra pode valer mais do que o valor oferecido. O pregador os aconselha a pensar com cuidado, alertando sobre a possível violência de Marshall e seus capangas, caso rejeitem a oferta de LaRhode. Apesar dos riscos, Hu faz um discurso inspirador, destacando sua conexão pessoal com a terra e suas lutas, e questiona o verdadeiro valor de sua reivindicação se aderem agora. Comovido pelas palavras de Hu, os mineiros decidem rejeitar o dinheiro de LaRhode e se comprometem a defender sua terra e seus princípios. Após a reunião, Megan leva o pregador ao túmulo de seu cachorro, compartilhando com ele que sua chegada parecia uma resposta às suas preces. Ela fala sobre amor e casamento, e o pregador explica gentilmente que o amor é uma parte natural da vida, e que ela encontrará alguém certo para ela no futuro. Ele insinua as preocupações de sua mãe, mas Megan interpreta erroneamente como se ele estivesse expressando afeição por sua mãe. Isso deixa Sarah de coração partido, e ela corre para longe, confusa e magoada. O pregador então visita o local de mineração de LaRhode para avaliar a situação antes de informar a Josie que os mineiros decidiram rejeitar a oferta de LaRhode. Mais tarde, um operador de telégrafo vê o pregador na estação pouco antes dele desaparecer. Após McGill enviar um telegrama para chamar Marshall, a mensagem urgente chega rapidamente a Yuba City, provocando uma resposta ágil no escritório de Marshall. No acampamento de mineração, Hu descobre que o pregador partiu, levando seus pertences, deixando os mineiros preocupados e sem saber o que fazer a seguir. Hu permanece otimista sobre a força da comunidade, mas Sarah está preocupada com a recusa da oferta de LaRhode, lamentando a dependência que tiveram do pregador. Sua conversa é interrompida por uma explosão, e eles descobrem que LaRhode bloqueou o riacho, interrompendo o fornecimento de água. Sarah aponta que aceitar os termos de LaRhode poderia ter evitado esse problema, e a tensão e a incerteza no acampamento aumentam após a partida do pregador e as ações agressivas de LaRhode. Enquanto isso, o pregador vai a um escritório de Wells Fargo para retirar suas armas de um cofre. Ao deixar o local, ele deixa para trás as vestes de pregador, revelando um passado violento ligado a Carbon Canyon. Os mineiros estão desanimados e considerando abandonar sua reivindicação após LaRhode cortar o fornecimento de água. Hu tenta levantar o moral com uma mensagem falsa do pregador, mas a moral da equipe continua baixa. E eles decidem minerar mais uma vez por 2 dias, na esperança de encontrar algo que possa mudar sua situação. Spider, desconfiado da mensagem falsa de Hu, sugere que ele leve Sarah e Megan para um lugar seguro. Enquanto isso, o Marshall e seus capangas se aproximam, sinalizando a iminência de um perigo maior. Spider acaba encontrando uma grande pepita de ouro e a anuncia com entusiasmo, trazendo alegria aos mineiros. No entanto, Hu se afasta desanimado e pede desculpas a Sarah pelos problemas enfrentados. Ele sugere que a descoberta de Spider pode ser a chance que eles precisam para sair juntos e enfrentar a situação. Hu reafirma seu amor por Sarah e Megan e sugere que comecem uma nova vida juntos. Sarah, tocada pelo carinho de Hu, concorda em ficar com ele, revelando que sua hesitação anterior era devido a sentimentos conflitantes. Eles sonham com um novo começo e planejam encontrar outro pregador para oficializar seu casamento. Enquanto isso, Megan vai ao acampamento de mineração de LaRhode para encontrar o pregador. Ela é agarrada bruscamente por Josie, criando uma situação tensa. No entanto, o pregador, observando de uma distância, intervém, afasta Josh e seus homens e salva Megan, garantindo sua segurança. Na cidade, um Spider bêbado enfrenta LaRhode com coragem, o desafiando para uma briga. LaRhode, por sua vez, instruiu Marshall e seus 6 capangas a se livrarem do pregador e dos mineiros, mencionando o olhar intimidador do pregador como uma razão para a urgência. Do lado de fora, Marshall e seus auxiliares intimidam Spider, o forçando a dançar ao atirar em seus pés, e em seguida o eliminam quando ele reage. LaRhode observa o assassinato de longe, satisfeito com o resultado. Marshall instrui os filhos de Spider a avisar o pregador sobre o confronto iminente. De volta a Carbon Canyon, os mineiros, incluindo EV Gozage, ficam surpresos ao ver o pregador retornar com Megan. EV conta ao pregador sobre os eventos recentes, incluindo o tempo perigoso de Megan no acampamento de LaRhode. O pregador tranquiliza Sarah e Megan, que ficam aliviadas ao vê-lo de volta. A comunidade informa o pregador sobre a morte de Spider, que foi assassinado por Marshall e seus capangas, e revela que eles agora estão desafiando o pregador.
Sarah, refletindo sobre as ameaças e as perdas passadas, conversa com o pregador sobre os perigos de enfrentar Marshall. Ela decide que seu futuro deve ser com Rue, que proporciona estabilidade e segurança para ela e Megan. Eles compartilham um momento genuíno, antes de o pregador se preparar para confrontar seu passado, mantendo sua verdadeira identidade em sigilo. Em seguida, o pregador e Rue organizam uma distração para interromper as operações de mineração de La Rouge. Em seguida, o pregador vai sozinho para a cidade, pedindo a Rue para garantir que Sarah e Megan permaneçam seguras em casa. Enquanto isso, Sarah e Megan conversam sobre o quanto admira o pregador, e Megan expressa sua tristeza por não ter tido a oportunidade de se despedir. Na cidade, o pregador confronta La Rouge e os homens de Marshall em um café. Eles acreditam ter matado o pregador com seus disparos descontrolados, mas ele sobrevive e reage com táticas engenhosas. O pregador derrota os capangas de Marshall um por um em combate intenso, culminando em um duelo final onde ele elimina Marshall. Enquanto isso, Rue elimina a última ameaça ao lidar com La Rouge. Com a paz restaurada, o pregador deixa a cidade. Megan deseja acompanhá-lo, mas é aconselhada a não forçar demais os cavalos. Em vez disso, ela expressa seus agradecimentos e sentimentos ao pregador, gritando suas palavras de gratidão e amor, cuja voz ressoa no ar. O pregador prossegue sua jornada pelas montanhas nevadas, deixando um impacto duradouro em quem ajudou, mas continua sua trajetória solitária. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.